Às vezes eu fico me perguntando como surgem as certezas no futebol. Como, por exemplo, o Zapelli é sono, e eu não vou me aprofundar nisso. Ou tal jogador é bom, tal jogador é ruim. No final das contas, eu vou ser bem sincero com vocês, o desempenho dentro de campo é deixado de lado e acaba sobrando muito mais conceitos prontos, pré-conceitos, do que realmente o que o campo contou pra gente, o que o campo mostrou pra gente. E é mais ou menos isso que eu tenho pra falar sobre o Renan Peixoto, sabe? O Renan Peixoto é um jogador que, enquanto esteve em campo, ele entregou, ele desempenhou. O Renan Peixoto não tem nenhum momento negativo com a camisa do Atlético. Renan Peixoto não tem nenhum momento que a gente olhe para ele e falou, nesse momento ele decepcionou, como por exemplo foi o Diório, como por exemplo foi o Mastriani. E esse vídeo não é uma tentativa de defesa ao Renan Peixoto falando que ele é o centroavante ideal para o Atlético, não é. Poderia ser o Pedro Raul, poderia ser o Everaldo, poderia ser o Tassiano. O Atlético teve oportunidades de mercado e não conseguiu concretizar as negociações, não quis concretizar as negociações, só que existe muito claramente uma brecha de centroavante. Existe claramente a brecha ali do camisa 9 de área, principalmente pelo caminho que o Atlético vem pegando, no sentido de ser um time que tem mais a bola, que tem mais o controle do jogo, que tenta dominar mais as ações da partida. Isso tudo no final das contas, cara, se cobra um preço. Isso tudo no final das contas exige que você tenha peças para esse tipo específico de jogo. Eu acho que se a gente optasse 100% pelo jogo de transição, que seria para mim um caminho que o Atlético teria mais segurança de pontuação, o Atlético não estaria nessa questão, nessa reflexão em relação ao centroavante. Não estaria. O Atlético, ele só precisa de um centroavante de área, com essa urgência, com essa necessidade, porque o time ele tá seguindo um caminho estratégico errado. É a minha opinião. Porque senão, a gente poderia ter o Renan no sentido de uma aposta. Óbvio que outros jogadores passam mais segurança que o Renan. Mas se você tem um modelo de jogo que você não precisa tanto centroavante, você vai moldando esse centroavante. Você vai fazendo com que esse centroavante ele se encaixe no seu estilo de jogo. Você vai fazendo com que esse centroavante amadureça. Você vai estar fazendo com que esse centroavante ele ganhe um pouquinho mais de carga na Série A. Só que não. O fato do Atlético sair perdendo jogos, precisar pressionar o adversário, precisar criar várias situações ali no final das contas, cara, faz com que a gente precise desse centroavante pronto. E assim, o Renan, ele, obviamente, nesses dias sem jogo do Atlético, vai ser muito importante para ele voltar a estar numa condição física. É um jogador que precisa muito dessa parte física para desempenhar, para entregar o melhor do seu jogo. É um atacante de muito embate, é um atacante de muita disputa, e eu acho que isso faz com que o Renan precise estar alinhado fisicamente para tecnicamente conseguir dar respostas. Mas o Renan, eu acho que ele tem algumas coisas especiais. E o primeiro de tudo é o posicionamento. Ele não seria o jogador que precisa de menos minutos na Série B para fazer um gol se não tivesse uma boa capacidade de posicionamento. E aí eu convido vocês a lembrarem alguns gols específicos. O gol contra a Ferroviária é um gol de puro posicionamento, se posiciona atrás do zagueiro, consegue subir na hora certa, tem o time ótimo da finalização. O gol contra o Novo Horizontino no primeiro turno é um gol muito bonito de um centroavante que aproveita essa segunda bola e consegue a finalização. O gol contra o Cuiabá, um gol que ele aproveita a segunda bola e consegue a finalização. Isso eu tô falando de alguns que me vêm na cabeça, né? O gol contra o Avaí, obviamente um gol muito fora da curva pra gente botar em cima da mesa, mas o gol contra o Atlético, gol muito importante, que nos ajuda a conquistar pontos também, aproveitando as costas do zagueiro. E a gente sabe que existem, assim, adversários na Série B é X e o adversário na série A é Y. Mas o sentimento que eu tenho em relação ao Renan é de um jogador que está sendo posto numa condição que ele não precisaria estar, que ele não deveria estar.
que é essa esperança de um centroavante que possa entregar mais gols. E assim, eu vou até o fim com o Renan Peixoto lutando, pressionando, se posicionando bem, com versatilidade nessa capacidade de finalização do que com Maestriani e Molenga dentro de campo. Eu acho que não tem nenhuma disputa a partir do momento que a gente tem que olhar para dentro do clube e tentar encontrar a melhor solução, tentar encontrar quem é a melhor alternativa, quem é o melhor jogador. Então, entre os dois, a resposta é muito clara para mim. E assim, se você for parar para pensar, o Renan, ele sai de Série B da Áustria para a Portuguesa, é um salto de você tá no nível de enfrentamento X, você subiu os degrauzinhos e ele respondeu na Portuguesa, é um salto você sair da Portuguesa de uma disputa de Campeonato Paulista, de chegar na Série B e, volto a dizer, entregar seu jogador com menos tempo para participar de um gol na Série B. E você, assim, conseguiu acompanhar bem esses saltos. Por que não pode dar mais um salto? Não é refinado tecnicamente, não é opção mais segura. Mas por que o Renan não pode dar esse salto? E aí entra a pergunta do vídeo. Por que não confiar em Renan Peixoto? Renan Peixoto, volta a dizer, sempre que a gente precisou, a gente pôde contar com ele. E eu tô muito curioso, eu não tenho uma resposta definitiva. Se você fosse me perguntar, eu acho que o Renan não é esse cara, inclusive, para ser centroavante. Mas eu tô curioso para saber como seria o Renan, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, contra o Corinthians. E o impacto que ele geraria coletivamente, porque a gente também precisa desse centroavante para esse impacto coletivo, no sentido da gente conseguir fazer com que o time encontre um finalizador dentro da área através dos cruzamentos, através das chances criadas. Eu acho que o Renan ele poderia gerar uma diferença ali, porque o Viveiros ele é um nada. Nesse estilo de jogo, o Viveiros é um nada. Em um jogo de transição, o Viveiros vai muito bem. Mas nesse estilo de jogos, o Viveiros é muitíssimo aquém. Muitíssimo aquém. Então, na minha visão, eu sinto que o Renan Peixoto é uma aposta. É uma aposta numa posição que eu não acho que a gente deveria apostar. É uma aposta numa posição que eu acho que a gente precisava de uma resposta mais imediata. Mas é uma aposta que eu quero pagar pra ver. Já que a gente não trouxe ninguém, eu quero pagar pra ver o Renan. Pode ser engolido pelo primeiro zagueiro e a gente vê um cenário constrangedor, mas eu quero pagar pra ver. E acho que o comportamento do Renan sempre nos demonstrou que ele dedicado é. E isso aí, pra mim, pode ser o primeiro passo pra gente ter esse centroavante porradeiro diário pra entrar em disputa e no final das contas pra tá. Será que não é o matador que a gente tá procurando? Volto a dizer, o Atlético não é um clube que vai atrás da grife. Sempre quando vai atrás da grife se complica. O Atlético é muito mais o clube do improvável. Por que não o Renan Peixoto não pode ser esse cara pra gente? Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.